Olha aí, meu amigo, é muito divertido ver esse pessoal liberal da Faria Lima, liberal de mercado, aquele povo que fez o L com gosto em 2022, cair na real a respeito do atual governo e de como o governo Lula está indo na contramão de toda e qualquer ortodoxia econômica. Veja aqui que o Armínio Fraga, de novo, eu vivo falando dele aqui do canal porque dá gosto trazer notícias sobre o Armínio Fraga. Mandou a real, falou aqui que o Brasil precisa congelar o salário mínimo por 6 anos, pelo menos, para botar ordem na casa fiscal. O Lula vai fazer isso? Jamais, ele nunca, em hipótese alguma, vai fazer. Obviamente a gente pode depreender daí que o Armínio Fraga não está falando só para o Lula, nessa história está falando para o próximo presidente, porque só vai ter um aumento de salário mínimo neste governo Lula, que é o do ano que vem, e depois é o próximo presidente que vai ter que lidar com isso. Será que o Armínio Fraga já jogou a toalha e está esperando um Bolsonaro, alguém de direita, para entrar no lugar do Molusco e fazer algo que presta em matéria econômica? Porque realmente a coisa está feia de maneira geral, né? Então, vamos conversar aqui sobre esse tema, vamos falar a respeito desse assunto, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Qual que é a do Armínio Fraga, né? Falando em primeiro lugar, lembrando da capivara do sujeito, porque Armínio Fraga é um cara que fez o L com gosto lá no passado, né? Então, ele é um cara entendido de economia. Primeiro de tudo, a gente tem que tirar isso do caminho. O Armínio Fraga entende de economia. Por que que ele apoiou o Lula? É um grande mistério. Ele talvez acreditasse que o Lula fosse agir diferente, talvez ele fosse ingênuo a esse ponto, porque eu não acreditava, você não acreditava, enfim, mas lembre-se, o Armínio Fraga, vou até mostrar aqui para você, o Armínio Fraga foi o sujeito, o indivíduo responsável por essa pataquada aqui, a entrevista com o Lula por telepatia, em que ele pinta um Lula completamente, é uma conversa que ele imaginou ter com o Lula. Um Lula liberal, um Lula, sabe, quase que como se fosse um Fernando Henrique Cardoso. Mais ou menos isso aqui que o Armínio Fraga sonhou nos delírios dele, ali nos delírios esquizofrênicos dele. Um Lula controlado do ponto de vista fiscal, coisa que obviamente nunca existiu. Essa galera que apoiou o Lula em 2022 caiu na real muito rápido. Henrique Meirelles, por exemplo, logo quando ele viu que ele ia ser escanteado, que ele não ia ser o ministro da Fazenda do Lula, abandonou o barco, falou, ó, o Lula dilmou, boa sorte para vocês. Sei lá, uma semana depois das eleições. Que nos faz pensar o que que esse animal fez apoiando o Lula. Por que que ele mudou de ideia tão rápido? Não mudou de ideia, ele estava interessado em algo. Se o Armínio Fraga estava interessado em algo também, eu não sei se foi pura ingenuidade, acho pouco provável, porque eu não entendo nada de mercado. Eu não sou um grande analista, não sou um banqueiro, não sou ex-ministro da Fazenda, ex-presidente de Banco Central. Eu não sou especialista nisso e já estava claro para mim que o Lula não teria controle fiscal nenhum, que é exatamente o que está acontecendo. Porque para esse tapira aqui, algum momento passou na cabeça dele que o Lula iria controlar os gastos, né, estancar a sangria desadada da questão fiscal. Mas enfim, o Armínio Fraga estava falando isso aqui para um evento lá do pessoal de Harvard, do MIT, né, Instituto de Tecnologia do Massachusetts, e ele falou a respeito de qual seria a receita para o Brasil resolver os problemas econômicos. O plano Armínio Fraga para isso, né? E o principal aspecto disso, não o único, obviamente, é congelar o salário mínimo. E esse congelamento aqui sendo um congelamento real. Pressupõe-se que seja isso, tá? Na outra notícia aqui foi falado de um congelamento real do salário mínimo, né? Que é congelar o salário mínimo em termos reais por 6 anos. Além disso aqui também, reduzir os gastos tributários em 2% do PIB. Isso aqui faria uma queda de 3% do PIB em gasto público e o Brasil viraria o jogo, né? Parece ser extremamente fácil. Tem um probleminha nessa história apenas que se chama Lula. Mas qual que é a lógica do Armínio Fraga nessa história aqui? O congelamento em termos reais do salário mínimo olha só, é crescer só repondo a inflação. Eu defendo como libertário o fim do salário mínimo, a extinção do salário mínimo.
Mas eu entendo que o ponto dele aqui não está relacionado à liberdade contratual, nem nada disso, que são os pontos que fundamentam realmente a minha defesa de não haver salário mínimo. Ele está falando do salário mínimo enquanto referência para pagar aposentadorias, benefícios previdenciários diversos, seguro-desemprego, seguro-defeso, abono salarial e etc. Né? Ou seja, o impacto do salário mínimo nas contas públicas, não na atividade econômica privada. Então, congelar o salário mínimo sem ganho real seria ainda melhor. Aliás, sem ganho da inflação seria ainda melhor. Seria um up nesse plano aqui do Armínio Fraga. Mas ele mostra pelos números que, ainda que seja um aumento apenas real, sem aumento real, apenas uma reposição da inflação, a economia na questão fiscal seria substancial. E aí é claro que eu tenho que perguntar para o Armínio Fraga a essa altura do campeonato. Ele sabe, sem dúvidas, que quem criou esse negócio de subir o salário mínimo acima da inflação, quem trouxe isso de volta foi o Lula. Inclusive com regras piores do que aquelas que nós temos hoje. Uma vez que a regra inicial era o crescimento econômico. Então estamos falando aí de 3,5% de ganho real. Agora foi reduzido, entre aspas, para 2,5% acima da inflação no máximo. E que, obviamente, esse máximo sempre vai ser usado. Agora eu pergunto para Armínio Fraga, já que ele tem plena consciência disso, que eu sei que ele tem. Por que ele aprovou o Lula? Porque isso que ele está falando aqui do salário mínimo, que é fazer apenas a reposição da inflação, era o que o Bolsonaro estava fazendo no passado. Foi o que o Michel Temer fez no passado. E isso ajudou a equilibrar as contas públicas. O Bolsonaro entregou para o Lula uma relação dívida sobre PIB muito menor do que ele pegou e muito menor do que está agora. Então, por que o Armínio Fraga votou no Lula e apoiou o Lula publicamente, sabendo, porque não tem como ele não saber disso, que o Lula seguiria por esse caminho? A questão agora do corte de gastos aqui é ainda mais complicado, né? Porque realmente, de onde que o governo vai tirar isso aqui? Reduzir 2% do PIB em gastos tributários, né? Parece que é um percentual pequeno, mas caramba, isso aqui dá uns 250 bilhões de reais. É muita grana, meu amigo. Realmente é muita grana. Agora tem outro cara, que eu não vou lembrar quem que é, do mercado financeiro, que falou lá atrás, uns bons meses atrás, que se o governo quisesse, ele cortava 150 bilhões de reais de gasto público numa canetada. É simples de fazer, é só querer, não precisa de aprovação nem nada, só querer, desejar que é possível fazer. Então dá para ter esse tipo de corte, esse tipo de ganho aqui na redução do Estado? Com certeza dá. Javier Milei fez muito mais do que isso na Argentina. O Lula vai fazer? É claro que não. Então o próprio Armínio Fraga falou isso aqui, né, que o congelamento em termos reais do salário mínimo não é palatável para o Lula. E eu volto meu ponto justamente para o que eu falei agora há pouco. Que o Armínio Fraga já está dando recado para o próximo presidente, sabendo que com o Lula não vai ter mudança nenhuma desse foco, o próximo presidente vai ter que pegar uma terra arrasada e tentar resolver os problemas fiscais que estarão muito mais agravados. Até lá, culpa de gente como Armínio Fraga. Mas me diga aí, o que você achou da minha análise? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.